Não desista. Porque naquele dia eu tinha saído da minha casa para fazer feira. E eu disse para Deus antes de sair da minha casa, eu disse, Senhor, hoje é a última feira que eu estou fazendo. Eu vou pegar os meus 2 filhos. A minha filha caçula eu vou mandar para casa da avó. E o meu filho mais velho eu vou deixar com a minha mãe. A angústia era tão grande no meu coração naquele dia. Eu não cheguei para contar nada para ninguém, eu só contei para Deus. Deus colocou no meu coração esse versículo, que se encontra em Cantares, capítulo 2, versículo 12, só a parte A. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Vou repetir mais uma vez. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Amém? E o tempo de cantar chegou na minha vida. Oh, glória! E eu pensava que esse dia não iria chegar. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu não posso terminar o ano sem ofertar meu culto de ação de graça. E eu falei para o presbítero Edinaldo, ele disse que já estava superlotado a agenda, mas ele queria imprensar e ia ser esse dia que foi o que o Senhor marcou. E cada um que chegou aqui neste lugar, foi o Espírito Santo que tocou no teu coração. A igreja poderia estar repleta de pessoas, mas só está aqui o suficiente para ouvir aquilo que Deus quer falar a cada um. Então pegue a sua parte, aquilo que for falado através dos louvores, através do pastor quando eu estiver pregando. Então somente sintonize no céu, adore e traga aquilo de melhor que o Senhor veio oferecer ao Senhor. E desde o início do mês que eu vinha orando e perguntando ao Senhor por onde eu deveria começar. E eu dizia, Senhor, eu tenho tanto para te agradecer que eu não sei nem por onde começar. Porque eu sou um milagre. Não era para eu estar aqui nessa noite. Mas as mãos do Senhor, a misericórdia do Senhor me alcançou e eu estou aqui, de pé, de posse da minha vitória. Juntamente com toda essa igreja. Para falar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Um pouco, um resumo. E quando foi no ano de 2017, no dia 25/7/2017, eu tinha uma lanchonete, algumas pessoas sabem que eu trabalhava com açaí, e numa certa noite, eu fui em casa buscar um balde de açaí de 10 quilos. E eu fui na minha casa, abri a porta, e quando eu me virei com um balde de açaí, algo fez com que eu escorregasse e eu comecei escorregando nas escadas. E cada degrau que eu descia, a minha coluna, ela batia na quina da escada. E ali eu segurando o balde de açaí, que eu não soltei, fechei os meus olhos, Jesus, e agora? E quando chegou quase no último degrau, eu parei. Com os olhos fechados ainda, eu disse, eu me arrebentei todinha agora. E abri os olhos e eu disse, eu estou inteira, graças a Deus. Me levantei, peguei o balde de açaí, fui para a lanchonete, atendi todos os clientes que estavam lá. Só que eu comecei a sentir dores e na minha coluna, eu comecei a sentir como se estivesse escorrendo um líquido muito quente naquele momento. E o meu amigo Tássio, ele está ali. Tenho ele como um filho. Tem um carinho muito especial e ele sabe disso. E ele estava presente no dia. E eu disse, Tássio, por gentileza, está sangrando a minha coluna? Ele disse, não, mas está machucada. Ele disse, foi que houve? Eu disse, acabei de cair da escada. E disse, por que você não me falou? Eu disse, porque eu queria atender os meus clientes. Eu disse, vou levar você para o hospital agora. E eu fechei a lanchonete e foi ele que me fez o socorro e me levou para o hospital. Está lembrado, Tássio? Deus te abençoe. E chegando no hospital, na época, 2017, o médico falou que, a médica, que eu deveria ir para Maragogi tirar um raio-x, pois aqui não tirava. Quem poderia estar aqui hoje e não veio foi o Edson, foi o que fez o socorro. Ele veio da usina, ele gastou 7 minutos da usina para cá, para me levar para Maragogi, para me socorrer. E, chegando em Maragogi, foi feito um raio-x, e foi constatado que a minha coluna ela estava fraturada, trincada.
A vértebra da minha coluna, ela estava trincada. O médico recomendou uma ressonância magnética, que é aquele exame que entra na máquina. E eu fiz aquele exame e constatou que, além do raio-x, a ressonância constatou que eu estava com a hérnia de disco e a vértebra da minha coluna, ela estava trincada. E eu voltando para o meu ortopedista, mostrando os exames, ele disse assim para mim: o que o médico falou? Ele disse: você não vai poder pegar só apenas 1 quilo, o peso de 1 quilo de um alimento. Você vai precisar de uma pessoa para fazer o seu serviço de casa. Você só vai poder descer a escada uma vez por dia. E foi falando. Tudo palavras negativas. Ele falou que eu ia ser dependente de uma medicação e uma injeção para o resto da minha vida. Foi a palavra do médico, não a palavra de Deus sobre a minha vida. E ele disse: e se você quiser, eu faço um encaminhamento para você para o INSS, para você ficar no benefício. Eu disse: muito obrigado, doutor. Mas eu sou muito nova para depender de um benefício. Eu quero trabalhar. Se você não pode trabalhar, você não pode engordar, porque o peso do seu corpo vai fazer quebrar a vértebra da sua coluna, você vai ficar numa cadeira de roda. Foi a palavra do médico, não a palavra de Deus. Eu saí daquele consultório ali muito desanimada com tudo aquilo que o médico tinha falado para mim. Eu disse: Senhor, eu não aceito isso. E a medicação que ele passou para mim era um remédio controlado que eu tinha que tomar, como ele falou, para o resto da minha vida. Eu só tomei apenas 2 injeções. Porque todas as vezes que eu tomava a injeção, eu passava mal, que parecia que eu ia morrer. E minha mãe orando muito por mim, o meu pai também. E sempre repreendendo aquelas palavras que o médico tinha falado. E eu quero lhe dizer, igreja, para a honra e glória do Senhor, nada daquilo que o médico falou a meu respeito. Eu estou aqui de pé, glorificando ao Deus. Eu subo e desço as escadas da minha casa várias vezes por dia. Eu pego um balde de 10 litros de água. Eu subo e desço as escadas da minha casa, porque Deus me curou. Eu estou aqui de posse e de vitória. Se eu fosse colocar na minha cabeça aquilo que o médico falou, eu poderia estar em cima de uma cama depressiva, pensando no que poderia acontecer de mim daqui para frente. Mas não, eu disse: eu sirvo a um Deus que é os médicos dos médicos, que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que eu e você estamos pedindo ou pensando. Então somente devemos estar na dispensação do Espírito Santo. Se eu estou aqui hoje de pé, eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de oração, igreja. Eu sou um milagre. Não era para eu estar aqui nessa noite, mas a misericórdia, a mão do Senhor sempre esteve sobre a minha vida. E lembro-me de um momento que eu passei na minha vida, que eu estava com depressão. Eu estava com depressão. Eu sabia que eu tinha alguma coisa, mas eu tinha medo de falar, de tanto eu ouvir as pessoas dizer que depressão era falta de Deus, que depressão era frescura, desculpa a expressão, tá entendendo? Mas eu chegava na casa da minha mãe para fazer o serviço da casa dela. A angústia era tão grande, igreja, que eu chegava para fazer o serviço da casa dela, eu não conseguia falar. E ela dizia: por que você está tão calada? Por que você não se abre comigo? Eu digo: mãe, eu não consigo abrir a minha boca para falar. Fazia o serviço, chegava em casa, ali eu chorava, ali vinha pensamentos negativos, ali vinha pensamentos de morte. Você não é ninguém, você não vai conseguir. E por aí se vai, muitas e muitas coisas. E certa vez eu estava aqui numa vigília. Eu vim para uma vigília aqui. E nessa noite, quem estava pregando era o irmão Caetano. E depois foi passada a oportunidade para o irmão Robson. Eu não sei se o irmão Robson lembra. E ele chegou até a mim, aonde eu estava. E ele disse para mim assim: Deus está te curando hoje da depressão. Deus me curou da depressão. E eu estou contando um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu tinha um sonho. E eu sempre falava para o Senhor
Eu disse, Deus, eu quero um esposo. Eu não quero ficar sozinha. A solidão é ruim. Viver só é triste. Mas prepara um esposo para mim. Mas antes de Deus preparar meu esposo, Deus primeiro teve que trabalhar em mim. No vaso de barro. Primeiro ele teve que trabalhar curando, tratando os traumas do meu passado, curando as feridas da alma. As feridas da alma é uma ferida que não tem remédio, não tem curativo, não tem cicatrizante que venha sarar as feridas da alma. E eu tinha, que só Deus podia curar. Lembro-me, em 2020, na primeira Santa Ceia, na sede, quando encontrei o pastor Amílio, que eu tenho memória de elefante. Na Santa Ceia de 2020, no corredor da sede. A gente não marcou e a gente acabou se encontrando no corredor da igreja. Enquanto eu caminhava, o pastor Almir vinha, a gente se cumprimentou. E ele mandou estender as mãos. Ele disse assim, filha, Deus tem preparado e está reservado caixinhas de surpresa, caixinhas de bênção. Já está pronta no céu para te entregar. Abra a mão e recebe. E ali eu recebi e saí. Fui para casa. Eu guardei mágoa de uma pessoa muito importante para mim durante 10 anos. Foi uma mágoa que eu guardei por 10 anos. E eu dizia para mim, eu não vou pedir perdão a essa pessoa. Porque não fui eu que fez mal a ele fez a mim e eu não vou. Durante esses 10 anos, tanta coisa aconteceu na minha vida. E Deus falava fortemente, libera perdão. Libera perdão, porque eu só vou te abençoar quando tu liberar perdão. Deus está tratando com alguém nesta noite. É noite de encontro. É noite de renovo. Aleluia. E certo dia eu estava numa consagração lá na sede. E o pastor pregava assim, libere perdão hoje. É hoje que você tem que liberar perdão, porque eu quero te abençoar. E quando eu cheguei em casa, o meu pai estava almoçando na mesa. Eu cheguei para ele e disse, pai, eu sei que não tenho sido uma boa filha, mas me perdoa. Eu guardo uma mágoa do Senhor por 10 anos e ele nem sabia que eu guardava essa mágoa. Porque essa mágoa só fazia mal a mim e não a ele. Não era ele que tinha que me pedir perdão, era eu que tinha que pedir perdão para ele. E ele disse assim, filha, eu te perdoo. E naquele dia foi como que saísse um fardo pesado das minhas costas. Um fardo pesado das minhas costas. Saiu naquele dia. Passei por momentos difíceis na minha vida. E a minha busca pelo meu esposo continuava. E eu dizia, Deus, eu vejo tanta gente casando. Quando é que eu vou ter o meu? E eu orava, eu chorava. Fazia propósito.
Certo dia eu cheguei na loja do irmão, que o irmão Jean trabalha. Cheguei na prateleira para pegar algumas embalagens. E ele estava no balcão. Tenho um carinho muito especial pelo senhor, irmão Jean, de irmão. E o senhor sabe disso. E ele estava no balcão, e do balcão onde ele estava, era distante da prateleira onde eu estava, e ele disse para mim: irmã Cacá, eu tenho algo que está queimando no meu coração. Deus está mandando te dizer, não desista. Não desista. Porque naquele dia eu tinha saído da minha casa para fazer feira, e eu disse para Deus antes de sair da minha casa, eu disse: Senhor, hoje é a última feira que eu estou fazendo. Eu vou pegar os meus 2 filhos, a minha filha caçula eu vou mandar para casa da avó, e o meu filho mais velho eu vou deixar com a minha mãe. A angústia era tão grande no meu coração naquele dia. Eu não cheguei para contar nada para ninguém, eu só contei para Deus. E o irmão Jean disse, Deus falou através do irmão Jean dizendo: não desista. Deus está mandando te dizer, não desista. E ele repetiu por 3 vezes. E eu disse: irmão Jean, o senhor sabe o que eu estou passando? E ele disse: eu não sei. Mas Deus está mandando te dizer que não desista. E ali ele fez uma oração por mim. E eu fui para casa. Aí eu ainda fui brigando com Jesus no caminho. Eu disse: mas Jesus, eu não contei para ninguém. E o senhor ainda manda o irmão Jean dizer para eu não desistir diante de tudo isso que eu estou passando. E fui para casa. Veio a pandemia. Tudo fechado. Edson, obrigado por ter chegado até aqui. Deus te abençoe. Na pandemia, tudo fechado. Quem é sobrevivente da pandemia aqui nesta noite? Porque eu sou uma sobrevivente. Eu estou aqui, dando glória, dando aleluia, dizendo que Jesus é grande, que Jesus é fiel. E certo dia eu estava na minha casa. Eu já passei por tanta coisa, igreja, que só Jesus sabe. Só eu e Deus. Eu nunca precisei chegar na casa da minha mãe e dizer: mãe, eu estou passando necessidade, eu vim aqui buscar isso ou aquilo. Não é verdade, mãe? É verdade. E certo dia, na minha despensa, só tinha meio quilo de sal, meio quilo de arroz e meio quilo de flocão de fazer fubá. Eu sou filha do João Gorgonho. Eu poderia chegar na casa dele, da minha mãe, e dizer: mãe, eu vim buscar uma cesta básica porque eu estou passando necessidade. Mas não. Eu pensei no meu coração em procurar o irmão Jean na época, que ele ficava responsável pela cesta básica. Não é isso? E quando eu desci as escadas da minha casa, eu disse: eu vou lá. Eu vou dizer que alguém está precisando de uma cesta básica. Mas não vou dizer que é para mim. Eu vou dizer que é alguém que está precisando. E quando eu desci o portão da minha casa, o Espírito Santo falou bem forte ao meu coração: você não vai. E veio aquele hino que diz assim: eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar e cantar vitória. E eu voltei. Eu disse: eu já entendi, Senhor, que é o Senhor que cuida. Cheguei na frente do meu armário, que ele é bem pequeno. Eu me ajoelhei, abri as portas do armário e estendi as mãos. E eu disse assim: está escrito na tua palavra, Senhor, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, eu sou tua filha. E eu estou aqui, Jesus, diante do meu armário. Está vazio. Mas assim como o Senhor multiplicou a farinha da panela daquela viúva e o azeite, multiplica, Jesus. Não me deixa mendigar o pão, não me deixa passar necessidade. E me levantei.
Foi uma simples oração. Quando foi na parte da tarde, meu filho entra correndo com a cesta básica. Deus é fiel, igreja. Deus é lindo. Alguém cadastrou meu nome no postinho de saúde e disse, vai lá levar, porque ela precisa. E ele disse, mãe, chegou uma cesta básica. Eu disse, glória a Deus. E a minha despensa ficou cheia, igreja. E a partir daquele dia, nunca mais a minha despensa ficou vazia. Porque servimos um Deus grande, um Deus justo, que não deixa o filho seu mendigar o pão. Porque eu merecia? Não. Mas porque Deus é fiel. E a sua graça e a sua misericórdia é para sempre. Porque tudo é dele, tudo é para ele, a glória é dele, a honra é dele, o motivo é dele. Deus está aqui nessa noite contando o que o Senhor fez na minha história. Voltando ao sonho que eu tinha de ter um esposo. Eu fiz vários propósitos, jejum, campanha de oração. E certo dia eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, como é um propósito de oração que eu nunca tinha feito na minha vida? Aí minha mãe disse assim, olha, o propósito de oração é o seguinte, tem umas irmãs aqui na Antártica que elas gostam, ela vai para sua casa e durante 7 dias faz aquela oração e tudo. Eu disse, tá certo. E fui para casa. E fui com raiva. Eu disse, mas Jesus, nem a minha mãe se prontificou para me ajudar nesse propósito. E fiquei chateada. Mas o que eu não entendia, igreja, era que Jesus queria tratar comigo e ter experiência comigo e ele a sós. Não era com mais ninguém. Eu queria que fosse a irmã Alzedi, irmã Veralete, tudo que chamasse. Mas Deus não colocou no meu coração. Eu comecei a fazer o propósito sozinha. 1, 2, 3 dias, 4 dias. E a irmã Juvenice, que ela não está aqui essa noite, ela disse, ô Cacau, eu estava orando na minha casa e Deus me disse que não vai mandar ninguém não. Eu disse, por quê? O que eu fiz? Aí ela disse assim, o propósito é só entre você e Deus. Entre Deus e você e mais ninguém. Porque Deus quer tratar com você. Eu disse, tá certo, eu já entendi. E ali comecei orando sozinha na minha casa, no meu lar. E o meu esposo, que não era meu esposo ainda, a gente se conheceu pelo Instagram. Pessoas diziam assim, oxe, quem se conhece pela internet tem futuro não. Porque eu orei, eu jejuei, eu consagrei, eu busquei. E certo dia a gente começou a conversar pelo Instagram mesmo, foi na pandemia. E começamos a conversar, ele estava passando por um momento difícil. Eu disse, olha, eu já estava com as minhas feridas curadas, pronta para curar a ferida de alguém. E ele disse assim, mas eu não quero ninguém. Eu disse, eu não estou falando de namoro. Apenas Deus me fez passar por tudo aquilo, então posso te ajudar em oração, como superar também. Está certo. E nisso começamos a conversar, com poucos dias ele disse, você topa orar pela madrugada? Eu disse, topo. Ele achou que eu ia dizer não. Eu disse, eu topo. Vamos orar? Vamos. Ele orava na casa dele e eu orava na minha casa. Não contei pra ninguém que a gente estava conversando. Que eu já vou encerrar. E certo dia minha mãe estava cirurgiada e a irmã Alzedi, ela foi visitar minha mãe. E eu perguntava para Deus, Jesus, será que é esse? Será? E naquele dia, não sei se a irmã Alzedi lembra, e ela visitou minha mãe e no final ela disse, eu vou fazer uma oração. Mas antes Deus está mandando te dizer, tire o será do seu coração. Eu disse, olha, uma resposta. Tire o será do seu coração. E a irmã Alzedi fez oração e foi embora. E quando a irmã Alzedi foi embora, a minha mãe disse assim, olha, essa noite eu tive um sonho contigo. Eu disse, foi. Ela disse, eu sonhei que você chegava na minha casa com um anel. Com um anel cheio de pedrinhas. Muito lindo o anel. E ela dizia, olha mãe, que eu ganhei. E eu disse assim, pois mãe, vai se cumprir. Tá aqui o anel. Do jeito que ela sonhou. Deus realizou. Ele não sabia do sonho e nem minha mãe sabia que eu estava conversando com ele. Apenas eu profetizei, eu disse, vai acontecer.
E esse foi o anel de noivado que ele me deu. E Deus confirmou por 3 vezes o meu namoro. Começamos a namorar, ele veio, eu fui conhecer a família dele, depois ele veio conhecer a minha família, noivamos. Quem estava presente no meu noivado, pastor Almir. E a confirmação veio no dia do noivado. Enquanto eu conversava, falando, o pastor Almir, ele olhava para o meu esposo. Não sei se o senhor lembra. Enquanto eu falava, o senhor disse que via através do semblante de Daniel. E o senhor disse assim, que Deus revelou o senhor, disse assim, diga para eles que eu vou restituir tudo o que eles perderam. Foi assim, irmão? Deus te usou poderosamente naquele dia. Foi um noivado lindo, Deus se fez presente. Tudo é para a honra e a glória do Senhor. Deus também usou a irmã Kelly para mim. Cada um desses que eu estou citando, porque eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que eu tenho que falar? Eu disse, eu só vou falar aquilo que o Senhor tocar no meu coração. Um certo culto de jovem aqui nessa igreja. Deus te usou poderosamente para mim naquele dia. E na vida dos meus. Quando Deus te usou assim, que Deus estava quebrando maldição hereditárias na minha família. Não foi assim, irmã Kelly? Muita gente dizia que o meu filho, por eu ser mãe solteira, não ia dar para nada. E filho de mãe solteira. Uma mulher solteira daquela época não tinha valor. E eu dizia, Deus, eu quero um marido. Me dá um nome, um homem que ande comigo para a igreja. Me dá um esposo, Deus. Criei meus 2 filhos. Tá ali meu primogênito. O João Clifton. Tá ali a minha filha Jaiane. Ela é um milagre também na vida do Senhor. E com 7 dias assim que nasceu, ela passou 7 dias internada na UTI. E eu fiz um voto para Deus. E ela está de pé. O João casou. Aqui está minha nora Érica. Igreja, eu sou fruto de oração. Uma igrejinha lá em Vertentes, em Pernambuco. Foi levantada uma igreja, um círculo de oração, orando em meu favor. Não conheço as irmãs que oraram por mim, mas o Senhor sabe, eu irei chegar até lá para testemunhar o que o Senhor fez e eu estou de pé. Eu sou fruto de oração também de um grupo de pastores em São Paulo, o qual a minha irmã colocou o meu nome. Ela mora em Toritama, o nome dela é Jussi. E ela disse, Cal, eu vou colocar o seu nome num grupo de pastores. É um grupo de oração. E Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se eu estou de pé, eu sou fruto de oração. Eu tenho uma mãe que nunca deixou de orar por mim. Deus te abençoe, minha mãe. As suas orações foram ouvidas ao meu favor. Ao meu pai. Um dia eu disse, um dia o Senhor ainda irá se orgulhar de mim. E Deus é quem faz. Só Jesus faz. E eu estou aqui. Meu esposo veio para aqui, para Porto Calvo. E ele disse, filha, eu não queria vir para Porto Calvo e ficar sem trabalhar. Deus abriu uma porta na padaria Pingo de Mel. A profissão dele é de padeiro e ele foi trabalhar como balconista. Passou mais de um ano, foi querido? Mais de um ano trabalhando lá. Mas Deus sempre fazendo promessa, dizendo que ia tirar ele de lá e ia colocar ele em lugar de destaque. Coloquei o currículo dele no Salinas. A primeira vez ele não foi chamado porque ele não colocou disponibilidade de horário que tem que colocar. E na segunda vez que eu coloquei, eu disse, meu bem, eu vou colocar o seu currículo, eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. E eu orei. E ele foi chamado. Está ali o chefe dele, Alexandre. Deus te abençoe, meu querido. Ananias, também, o outro chefe. Tem a amiga dele, Andressa, colega de trabalho. Os que vieram de Japaratinga e São Bento. Deus abençoe cada um de vocês. E eu casei na pandemia. Eu estou feliz, igreja. Vocês não têm noção, meu coração está transbordante de alegria. Vale a pena ser fiel.
Valeu a pena cada lágrima. Valeu a pena cada choro, cada madrugada, cada processo que eu passei, porque só vive o propósito quem suporta passar pelo processo. Se eu tivesse desistido na primeira dificuldade que apareceu, eu não estaria aqui nessa noite, contando aquilo, um resumo daquilo que Deus fez na minha vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus.